O evangelho não é para ser pregado, mas para ser vivido. A gente, na verdade, ficou conhecido pelas músicas e isso é muito bom. Mas, na verdade, a gente começou a se reunir em casa e criar uma rede de discípulos, né? Então, hoje a gente tem, tanto no Rio quanto em São Paulo, 2 igrejas que são pequenininhas, estão começando. Então, acredito que o que o Senhor tem nos levado como One, assim como o nosso ministério específico, seja para entender a nova faceta da igreja para esses dias. Então nós precisamos entender que Efésios fala que agora por intermédio da igreja. Então durante muito tempo as pessoas queriam andar em paralelo com a igreja. Então a igreja de Cristo está funcionando e a gente está fazendo um tanto de coisa em paralelo. Não, tudo tem que fluir da igreja. Então nós saímos das ruas a partir da igreja, nós fazemos louvor a partir da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Entender o chamado de Deus é muito importante, mas primeiro a gente precisa entender o que é chamado. A primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia é quando Deus chamou Adão para a sua presença. Então, chamado não é o que eu faço, chamado é para onde eu volto. Então, chamado é quando Deus chama o homem para si. Então, o chamado de Deus para todo homem é conhecê-lo e ser igual a ele. O que eu faço a partir daí é minha vocação. Então, eu acredito que Deus está movendo o corpo para ser como Cristo e está nos movendo como One para ser um corpo maduro. Nós não fomos chamados para cantar e nem pregar. Porque se Deus chamou o homem para pregar, então quer dizer que Deus criou Adão para cair. Então, Deus chamou o homem para Deus. Então, Pedro, vinde a mim e eu te farei pescador. Então, a grande questão é que o problema do músico é que ele toca o violão para fazer uma música e o problema do pregador é que ele lê a Bíblia para fazer um sermão. Então eu acredito que Deus está refazendo essas coisas, está reposicionando a gente. Mas Ale, quando a gente se reposicionar em Deus, o que acontece? Nós queremos ser igual a Cristo. E Atos diz que Jesus andava por toda parte fazendo o que era bom. Então, cuidar dos órfãos não é meu chamado, é quem Jesus é. Porque chamado virou desculpa para não fazer as coisas, entende? Então, eu não vou na rua por quê? Porque não é meu chamado. Balela. O seu chamado é ser como Cristo. Então, o seu chamado é ser um bom esposo, é ser alguém próspero, é ser alguém bem vestido. O seu chamado é pregar nas ruas, é cuidar dos órfãos, é cuidar das viúvas. Uma dica para os ministros de louvor: leiam a Bíblia, cara. As pessoas não escrevem música porque elas não leem Bíblia. Elas querem ter uma inspiração como as pessoas sem Jesus têm. Então as nossas músicas estão ficando cada vez mais almáticas. Então é um tempo de pessoas cristocêntricas, elas são completas. Então não porque eu prego, eu leio a Bíblia, é porque eu quero ser como Cristo. Então é isso. Eu acredito que ao invés da gente ser pessoas que saem do secreto, nós deveríamos viver no secreto. Mateus 6,6 fala o seguinte: você que quer orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e o seu pai que está em secreto. Deus está escondido. Mas Ale, Deus se manifestou aos homens. Deus se manifestou aos homens do lugar secreto. Então eu acredito que o lugar de combustível é o lugar secreto. Mas o lugar secreto não é trancar apenas a minha porta. O lugar secreto é o lugar onde Deus está. Então, Jesus sobe em Mateus 17 no Monte da Transfiguração e Pedro fala: vamos ficar aqui, porque aqui é o lugar do combustível. Jesus fala: não, eu vou descer, porque o lugar está em mim. É a revelação de que eu não saio e não entro do secreto. Eu sou o secreto de Deus. Então, a Bíblia fala que Deus escolheu Sião como sua morada. Mas a Bíblia também fala: caso vocês não sabem que são casa do Altíssimo, então quem é Sião? Eu. Então quando eu entendo que eu sou casa de Deus, que eu sou o lugar secreto, que esse lugar foi me dado, então eu não fico entrando e saindo, eu vivo nele. Então se eu estou com a minha esposa, eu ainda estou no lugar secreto. Agora, isso não exclui o fato de você ser disciplinado. Eu quero ser um homem que quando eu morrer e as pessoas me enterrarem, vai estar escrito: Alessandro Vilas Boas
andou com Deus. Então, eu quero deixar isso, cara. Eu quero deixar essa palavra de inspiração que andar com Cristo é o suficiente, sabe? Então, a raiz do evangelho é amor por Jesus. Então, essa mensagem ficou muito banalizada. E essa é o que eu quero deixar, sabe? Eu tenho um fogo cerrado no meu peito, é muito mais do que a gente cantar deixa queimar, deixa queimar. Na verdade, Jeremias iria desistir de pregar o evangelho a Israel. Mas então ele falou, cara, quando eu pensei em desistir do meu Senhor, foi como um fogo cerrado em meu peito. Pessoas totalmente tomadas por amor por Jesus, elas não sabem fazer outra coisa, sabe? Eu joguei bola, eu era bom, mas chegava no campeonato, eu nunca ganhava. Sabe, eu tocava violão, escrevia música e minha banda nunca dava certo, sabe? Eu era inteligente, mas eu nunca passei numa faculdade boa. Mas quando eu achei Jesus, eu não precisava ser bom, eu precisava ser um com Ele. Então, cara, é isso que eu quero. Eu quero deixar assim, isso para nossa geração. Uma geração que ela não tá preocupada em ser alguma coisa, sabe? Não interessa se você ou eu vamos ter uma estátua. Tomara que ninguém tenha. Tomara que a gente seja lembrado como o povo que amava Deus. Então, é isso.